Sejam todos bem-vindos a mais um InfluCast, sua dose semanal de conteúdo sobre influência digital. Estamos no Spotify e nas melhores plataformas. É só procurar por InfluCast. Eu sou Andressa Grifante, jornalista, empresária da agência RS Bloggers e criadora de conteúdo no site passageira.com.br. E eu sou Leonardo Zanata, advogado, especialista em direito digital, aficionado em tecnologia e joguinhos eletrônicos. E bom, como não seria diferente, né? É quase uníssono hoje na podosfera brasileira e na mídia internacional, nós vamos falar sobre o coronavírus. Exatamente, a gente está nesse dia 15 de março de 2020, gravando, vivendo agora uma pandemia do novo coronavírus, o que, sim, é muito triste, mas o que isso tem a ver com o tema desse podcast, que é influência digital? Pois eu já explico. Nesse momento, estamos eu e o Léo Zanata, resguardados, cada um devidamente na sua casa, gravando de forma totalmente online e remota esse podcast, que é o que a gente vem fazendo desde o início. A gente não está num estúdio, não estamos num mesmo lugar, né? Então, cada um remotamente, de forma online, gravando. E o que a gente quer aqui é incentivar os nossos ouvintes a também abusarem das possibilidades digitais. Principalmente nesse período em que não é aconselhável sair de casa e ter contato físico próximo com outras pessoas. Então, você fica em casa, sim, né? Evita que esse vírus se espalhe, mas não precisa parar de produzir, parar de se comunicar e, principalmente, parar de ganhar dinheiro. É importante frisar porque a gente está igualmente passando por uma das piores crises econômicas mundiais nesse momento. Então, fora isso, também vamos abordar o que fazer naqueles casos em que realmente você precisa cancelar um evento, um trabalho, ressarcir algum cliente, algum patrocinador. Vamos pegar o exemplo aí de que você é um influenciador, foi pago para fazer a cobertura de um evento, né? Ou para viajar em função de algum job e de repente esse evento é cancelado, essa viagem é cancelada. Então, como proceder? Léo, me conta agora como tu tá encarando esse momento. Olha, Andressa, eu fiz uma pesquisa por cima, assim, e me aprofundei um pouquinho no assunto, e como quase todas as pessoas que eu tenho acompanhado ou ouvido falar, não somos especialistas, né? Mas a gente acaba construindo uma opinião com base em tudo que a gente vem consumindo. É a segunda pandemia que nós enfrentamos depois da Revolução Digital, tá? A última foi em 2009, surto de 2009 da gripe suína, que teve um alcance bem grande. Então essa é a segunda pandemia que nós vivemos na era digital. E eu acho que nós nunca estivemos tão conectados como estamos agora, né? O problema é que com isso nós temos notícias malucas a cada 20 minutos. E eu imagino que todos estejam meio atordoados, ou pelo menos deveriam estar. Nós estamos enfrentando desde oscilações econômicas, cancelamentos de eventos de todas as naturezas, né? A pandemia do coronavírus e várias coisas que deixam a gente meio fora, assim, meio desnorteados. O que mais me assusta é saber que governos, estados com E maiúsculo, países inteiros estipularam um lockdown. A Disney está fechando parques. Lançamentos de cinema estão sendo adiados para datas futuras, incertas e não sabidas, e a situação toda de calamidade e emergência está se instaurando. O meu irmão reside na Austrália e ele mandou fotos das prateleiras onde faltam ovos, mantimentos básicos, papel higiênico e produtos de limpeza, né? Sim, o pessoal já está estocando em casa, né? Se isso é efeito de um coletivo desesperado, eu não sei, mas é reflexo do que tem acontecido, né? E ainda sempre a gente tem que lembrar daquela nossa tia, né? Todo mundo tem uma tia que se instrui pelo WhatsApp e acha que tudo não passa de uma grande invenção da mídia e que isso não deveria acontecer aqui. Então, tia, dessa vez, como todas as outras, tu tá errada e tu permanece errada. Seja melhor. Seria interessante, né, colocar um ponto de vista de uma instituição como a NBA, por exemplo, que cancelou os jogos da temporada por risco de contaminação. Sim. Né, e aí a gente consegue mensurar que se uma empresa desse tamanho cancelou todos os jogos da temporada e reagendou esses jogos da temporada, quanto dinheiro essa empresa está perdendo com esses cancelamentos. Então, qual seria o grande ponto de países estipularem quarentena, lockdown em cidades inteiras se isso não fosse realmente sério?
qual seria o ponto de cidades que vivem de turismo fecharem tudo, né, se isso não passa de uma grande fake news? Pois é para refletir. Talvez, então, essa senhora e essa nossa tia graduada na faculdade do Facebook de Medicina com especialização do Twitter em infectologia deveria fazer um mínimo, né, e não promover essa grande cadeia de desinformação que eu tenho visto. Eu sei que a minha ansiedade tá 1000. Não é exatamente um temor, mas existe um temor saudável, né, a se ter. É um limite saudável entre o temor e o pânico, sabe? O importante é que a gente se mantenha dentro dessa zona de equilíbrio entre a displicência e o pânico total. E eu acho que o estado saudável para o momento é o de alerta. Se informar o máximo possível e buscar seguir, no mínimo, as orientações básicas. Por isso, meus queridos ouvintes, lavem as mãos. No mínimo, lavem as mãos. Tá certo. E com essa tua introdução aí, a nossa reflexão sobre esse momento, que é um momento histórico, né, Léo? Vamos lembrar que a gente está passando por um período que vai ficar na história. E tem muita coisa mudando aí, muita coisa que a gente nunca tinha visto acontecer e acontecendo, em função desse impacto do coronavírus no mercado como um todo. E a gente vai fazer essa conexão, então, com o marketing digital. E lembrar que talvez essa seja uma oportunidade de tirar da gaveta aquele projeto de aula online, de preparar um produto digital, o chamado infoproduto, lapidar aquela ideia de podcast, né? Que a gente começou aqui o nosso, não foi em função de pandemia, mas é uma coisa legal que em função, mesmo com toda essa orientação de todo mundo ficar em casa, esse temor e tal, a gente não vai precisar interromper o nosso podcast, né? Exato. A gente, estando em casa, vai conseguir colocar ainda em prática o nosso projeto. E antes da gente entrar, então, nesses pormenores, vamos contextualizar os reflexos dessa pandemia e como ela afeta, então, as relações de consumo e de prestação de serviço. Eu comentei lá na minha introdução sobre os possíveis casos, né, de eventos cancelados, viagens canceladas, e aí a gente sabe que os nossos ouvintes, ou eles prestam serviços para esses empresários, empreendedores que fazem eventos, que fazem, enfim, que colocam em prática alguns projetos e tal, e contratam influenciadores ou criadores de conteúdo, e os próprios criadores de conteúdo, muitas vezes são os empresários em si que fazem essa, né, não são os prestadores de serviço, mas são aqueles que vão contratar outros. E aí, os dois lados precisam estar resguardados nesse momento. Perfeito. O que tu nos diz? Eu recebi diversas perguntas sobre como se comportam os contratos físicos mesmo, de empresas físicas que prestam serviços em loco, tá? Nesse sentido. E o Ministério Público Federal recentemente emitiu uma recomendação para a ANAC, para que a agência ANAC assegure aos clientes de empresas aéreas o direito de cancelar passagens a destinos atingidos pelo novo coronavírus sem a cobrança de taxas e multas. Por que é importante essa manifestação do Ministério Público? Porque isso serve como base e vai servir como base para a gente conversar sobre os outros contratos assumidos em um momento como esse, né? As empresas, então, poderiam lançar mão de um mecanismo comum no direito empresarial, que é a declaração de força maior. Que a força maior é um evento previsível ou imprevisível, porém inevitável, decorrente de força da natureza, como raio, tempestade ou uma pandemia. Ninguém deu causa, ela acontece. Né? O Brasil trata a pandemia como força maior. Já a Inglaterra, por exemplo, ou está previsto num contrato que pode ocorrer uma pandemia, ou as partes arcarão com os custos do descumprimento do contrato. Para o direito deles, o cancelamento de uma passagem aérea não tem as benesses que o nosso direito permite para o consumidor, né, se não estiver estipulado. Se as partes não conseguirem chegar a um consenso sobre uma questão de renegociação, em último caso, a disputa deve ser levada para a justiça. De uma maneira geral, os contratos comerciais têm cláusulas sobre resolução de conflitos, como eleição de foro para o judiciário ou a questão de arbitragem. Inclusive, nós já temos marcado a gravação com uma especialista em mediação de conflito para criadores de conteúdo. Em breve esse episódio vai ser lançado, e isso é bem legal. Bem lembrado, e a gente vai falar mais sobre esse tema. E voltando então à nossa situação aqui pandêmica, como ficam as relações aí contratuais quando o negócio é digital? Né, quer dizer, ele continua acontecendo, né?
Claro. Tu acha que vai implicar quem tem um negócio completamente digital vai passar por alguma situação assim adversa? Ou precisa tomar mais atenção com contratos, enfim? Quando o negócio é digital, normalmente ele não é 100% digital. Em algum momento, em algum ponto, ele passa por meio físico. E isso deve ser tratado a maneira que for encontrada para tratar dessa forma. Mas quem tem um negócio 100% digital não vai ser totalmente impactado, porque justamente funciona de uma maneira diversa. O digital tem por finalidade a entrega de um produto online que não é, em tese, tão prejudicado pela pandemia. Então, por exemplo, suponhamos que nós tenhamos aqui o contrato de entregar 6 podcasts institucionais para uma determinada empresa. A gravação é online, é remota, nós estamos na segurança das nossas casas, nós gravamos o produto, editamos, finalizamos e enviamos para o cliente. O contrato é finalizado, é entregue, todo em meio eletrônico. Então não há um impacto direto. O que pode acontecer é um atraso no pagamento, porque, sei lá, a pessoa que efetua os pagamentos não vai estar na empresa. Ou pode haver, por exemplo, demora para o recebimento, ou para acusar o recebimento da entrega do serviço, visto que o recebedor não vai estar lá. Então, são alguns pontos a serem considerados. Mas, em geral, quando aplicado ao negócio digital, não é totalmente afetado. E isso que torna a produção de conteúdo, a criação de conteúdo totalmente, ou o desenvolvimento de infoprodutos, algo totalmente neutro nesse aspecto, né? Ou isento de algum problema maior. Pois é, isso que eu ia comentar até, que olha que vantagem que a gente tem, né? Quem produz conteúdo ou a sua fonte de renda, né? Quando vem do digital, ela tem uma vantagem enorme nesse sentido, né? Nesse tipo de situação, né? Claro que a gente está pegando uma situação super negativa, Sim. mas a gente está tentando destacar o que aproveitar dela, né? E minimizar os transtornos, né? Sim, sim. E se fala muito em transformação digital e que as empresas deveriam prestar mais atenção na transformação digital. Então, assim, aquela empresa que ainda não colocou o seu produto físico em uma versão dele online, talvez esse seja o momento de despertar para isso, né? E de ver realmente que tem casos que só o digital basicamente vai funcionar, né? Quando se passa por uma situação assim, que claro, é atípica, né? Sim. Mas mostra muito claramente pra gente a vantagem do digital e Sim. inclusive do teletrabalho, né? Sim. E assim, na maioria das vezes, a renda desses influenciadores digitais, ele vem de mídias sociais, de public posts, de vídeos no YouTube, podcasts, etc. Tudo isso, a gente entende que não vai parar, né? Agora, em razão dessa pandemia. A não ser que tenha problemas técnicos, assim, né? Essas pessoas precisam de internet funcionando. Então, assim, a empresa que fornece a energia elétrica e tal, isso tudo tem que estar funcionando normalmente também, né? Então, assim, para quem não explora todas essas possibilidades, esse é o momento, eu diria, de empreender num infoproduto. O que é um infoproduto? Aulas virtuais, né? Investir em ensino à distância, isso é um infoproduto. Tem gente que ganha dinheiro com e-books, então são livros mesmo, né? Apostilas, pode ser de estudo, enfim, mas totalmente virtual. Consultoria digital. Na minha área, eu atendo pessoas remotamente, dou consultoria na área digital, consultoria em criação de conteúdo, criação de projeto digital. Então, essa flexibilidade também de poder não fazer reuniões só presenciais, vamos começar a usar muito mais as videoconferências também, né? Aproximando as pessoas mesmo com a distância física. E o digital nos ajuda também, aproveitando aqui o gancho, como meio de consumo de informação. Então, assim, para a gente gravar esse podcast, eu fui pesquisar as últimas notícias e digitei coronavírus, antes de digitar coronavírus, eu digitei só pandemia no Google, e ele já mostrou uma nova configuração ali, está em destaque o mapa atualizado de onde, né, quais são as áreas afetadas. Tem as principais notícias sobre coronavírus, que, claro, são de fontes seguras, da OMS, né? Órgãos, assim, que são específicos da área da saúde, estão ali no topo da página, né? Então, assim, não está priorizando anúncio, não está priorizando realmente que a informação chegue, informação correta, verídica. Achei bem legal isso do Google. A gente sabe que tem outras iniciativas de empresas digitais
que estão aí liberando o seu conteúdo, por exemplo, veículos de comunicação que antes davam acesso ao seu conteúdo somente para assinantes pagos, agora estão liberando, enviando newsletter para todo mundo, independente de ser assinante, né, de ser pagante ou não, enfim, tá todo mundo tomando medidas para que se propague a informação correta, se diminua o pânico, que todo mundo possa se precaver. E eu tô achando bem legal, assim, como o digital tá nos ajudando, né, nesse momento. Mas tu sabe o que me machuca, o que dói lá no fundo do coração, Andressa? É que aquela tia que a gente citou lá no comecinho, ela ainda gosta de se informar pelos grupos de WhatsApp. Pelo áudio de WhatsApp, aquela tia que consome conteúdo sem fonte, sem crédito, em que a melhor fonte dela é a vizinha que mandou, que ela tem um primo do cunhado do amigo do vizinho do cachorro, que é médico, e ele acompanhou o primeiro caso, então vem uns áudios sem fonte, sem nada, e isso machuca. Mas, para acalentar o nosso coração, né, a gente vê aí que diversas empresas de tecnologia disponibilizaram, em geral, a maioria disponibilizou inicialmente por 30 dias, acesso aos serviços de trabalho remoto. Isso só puxando como gancho que tu tinha falado de teletrabalho, né? Para dar uma condição para empresas e pequenas empresas conseguirem manter as operações ativas durante esse período de quarentena. Eu achei essa iniciativa muito bacana e uma oportunidade também de as empresas mostrarem esse produto que por vezes acaba não chegando nessas empresas. Em meio à crise, né, alguns enxergam essas oportunidades e, claro, estão ajudando e ao mesmo tempo estão mostrando a sua marca. E eu acho bem válido, assim, né, essa proatividade deles. E falando ainda de teletrabalho, acredito que com isso muitas empresas vão se dar conta de que essa é uma realidade possível, porque ainda existe muito pé atrás com o teletrabalho. Muito preconceito, né, com empresas, grandes, muito tradicionais, que tem ainda aquela visão de todos os colaboradores na mesma sala, né, e cada vez mais a gente vê artigos sobre transformação digital de empresas apontando o teletrabalho como uma tendência. Já está aí, já acontece, mas cada vez mais vai ampliar. E eu acho que nesse momento muitas empresas vão adotar o teletrabalho e vão ver que a produtividade segue, sabe? Que nada é prejudicado pelos colaboradores estarem em lugares físicos diferentes. Então, assim, Léo, indo para o final aqui do nosso episódio, lembrar os nossos ouvintes que a gente está tentando aqui, em meio ao caos e às incertezas desse momento, apontar alguns aprendizados, algumas oportunidades. A gente está tentando aí oferecer alguma forma de minimizar as preocupações, os transtornos que essa crise já está nos trazendo. A gente sabe que essa pandemia, essa crise econômica vai passar, mais cedo ou mais tarde, e o que vai ficar vai ser, no mínimo, um aprendizado. Muito bom, muito bem colocado. E não sei se tu tá nos ouvindo isso enquanto lava a louça, dobra uma roupa, faz comida, não sei. É quando eu, pelo menos, costumo consumir podcast, dirigindo, talvez, presta atenção, olha a sinaleira. Mas, de toda forma, quando estacionar ou quando parar qualquer uma dessas atividades, entra lá no Instagram, em @escuteinflucast, segue a gente, manda teu recado, deixa a tua informação, deixa o teu like. E quem gostou do bate-papo hoje, aproveita e já se inscreve para ser notificado sobre os próximos episódios. Muito obrigado, até logo. Até logo, cuidem-se todos, lavem as mãos, muita saúde para todo mundo e até o próximo episódio. Até o próximo. Tchau, tchau.